Em 1991, Nelson Piquet corria pela Benetton e no Grande Prêmio do Canadá daquele ano, ele conseguia até então a sua última vitória na categoria. Depois que o inglês Nigel Mansell liderava com mais de 50 segundos à sua frente e na última volta desacelerou para acenar para os torcedores e por causa disso o alternador não gerou energia suficiente para abastecer toda a eletrônica embarcada do Williams e o carro simplesmente morreu. No restante da temporada, Piquet estava insatisfeito com as perspectivas da sua nova equipe para a temporada de 1992, já que o novo motor Ford Cosworth não seria suficientemente potente para deixá-lo em condições de voltar a brigar por títulos. Antes do final da temporada, Piquet chegou a conversar com algumas equipes, mas não entrou em acordo com elas. Piquet já tinha em mente em encerrar sua carreira no GP da Austrália, mas muitos jornalistas ainda acreditavam que ele poderia entrar em uma nova equipe para 1992. E lá foi Piquet para sua derradeira corrida na Fórmula 1. Nos treinos oficiais o clima era de sol e Senna cravou a pole tendo o companheiro de equipe Gerhard Berger em segundo lugar. 41, Ayrton Senna baixa mais ainda o seu tempo em relação ao treino da sexta-feira. Na segunda fila, as Williams de Nigel Mansell e Riccardo Patrese. Nelson Piquet e o novato Michael Schumacher, ambos da Benetton, fechavam os 6 primeiros do grid. O austríaco companheiro do Gugelmin, Senna, Berger, Mansell. Ninguém melhorou ali nos primeiros, o Patrese 15.057, o Patrese melhorou porque ele tinha 15.683. O Piquet pulou para a quinta posição, fez uma belíssima volta, um 15.291 e passou o Schumacher e fica na sexta posição com 15.508. Senna, Berger, Mansell, Patrese, Piquet é o quinto, Schumacher é o sexto colocado. Belíssimo treino de Nelson Piquet. No domingo, o clima mudou completamente. Caiu uma água absurda que deixou todo o circuito muito perigoso. Os pilotos sob a liderança de Senna não queriam correr, mas como sempre, interesses de TV, patrocinadores e afins falaram mais alto. A corrida começou praticamente sem incidentes. Mansell pularia em terceiro, Piquet vem para brigar pela quarta. Senna é o primeiro, Berger é o segundo, a terceira posição é de Mansell, depois é só água com Schumacher e Piquet brigando, os dois pela quarta posição, uma Williams caído para trás. Senna abre bem na ponta, depois vem Berger. Aí Ayrton Senna para tentar fugir, e é grande a vantagem de quem vem na frente, porque é só quem enxerga direito. Daí para trás, Patrese. Na primeira volta, Piquet ganhava uma posição e subia para quarto, mas na volta seguinte perdeu a posição para o seu companheiro de equipe Schumacher. Tudo esteve bem até a volta 5, quando o japonês Nakajima abandonou. Daí foi o start para o abandono de vários pilotos que sofreram acidentes por causa da aquaplanagem na pista totalmente molhada. Nas voltas posteriores, Senna começou a acenar para os comissários com o intuito de encerrar a prova. Na 13ª volta, Nigel Mansell rodou e bateu no muro. Gerhard Berger rodou no final da volta 16, depois de se recuperar de uma rodada momentos antes. Momentos depois, com Senna na volta 17, a corrida foi finalmente interrompida. No final da volta 16, a ordem da corrida era em Senna em primeiro, Piquet em segundo e na sequência Morbidelli, De Cesaris, Zarnardi e Modena. No entanto, os oficiais da corrida decidiram voltar para a volta 14, apesar da regra de 1991 falar que as paradas antecipadas de uma corrida deveria ser contada uma volta para trás. Assim, ficou contado no resultado a quarta colocação para Nelson Piquet. Houve tentativas de reinício da corrida por parte dos comissários, que mostraram a sua determinação em fazê-lo, ordenando que fosse apresentado aos pilotos e equipes um painel de aviso de 10 minutos, para indicar o reinício da prova. Mas depois de sérios protestos de Senna e Riccardo Patrese,
que invadiram a sala dos comissários de corrida para argumentar contra um reinício, a corrida foi finalmente abandonada para sempre. Roland Brusserrad acabou agitando a bandeira vermelha para indicar a paralisação aos espectadores, pilotos e equipes. No período da paralisação, Piquet, que via que aquele era o fim, então decidiu pegar sua Benetton e dar suas últimas voltas com o carro de Fórmula 1. Mas ele acabou sendo desaconselhado por alguns membros de sua equipe. Assim, estava encerrada uma brilhante carreira de um grande piloto brasileiro na história da categoria máxima do automobilismo.